A maior transformação que o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa é a transformação do coração. É o poder do Evangelho de entrar na vida de um homem, de uma mulher e fazer tudo novo. Eu quero te convidar então a refletir nessa noite. O nosso tema é foco baseado no Evangelho de João, capítulo 4. Essa passagem vai fazer a narrativa da história de uma mulher que tem um encontro com Jesus. E eu quero então ler alguns versos do capítulo 4 de João. E quero te convidar a ler comigo, se você tem a sua Bíblia, manual de papel, celular. Evangelho de João, capítulo 4, verso 5, diz assim: Assim chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Verso 6, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Verso 8, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Agora o verso de número 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebeu o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizarão o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Curva mais uma vez a tua cabeça, eu quero ter mais uma palavra de oração. Pai, nós nos encontramos nessa noite com o Senhor e pedimos que a tua palavra, que é viva, ela é eficaz, ela tem o poder de fazer o milagre de transformar a nossa vida. Então, se revela nessa noite, como o Senhor já tem feito aqui, por meio das canções, declarando que o Senhor é o Deus do impossível e nós cremos nisso. Então visita o teu povo nessa noite, fala conosco no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de um texto do Evangelho de João, capítulo 4, onde faz a narrativa de uma viagem de Jesus saindo da Judeia em direção à Galileia, atravessando a região de Samaria, na cidade chamada Sicar.
E ali a Bíblia diz que os discípulos de Jesus, quando chegam nessa cidade, eles vão à cidade comprar comida. E Jesus então fica nesse poço, o poço de Jacó, e ali ele tem um encontro com uma mulher samaritana. E quando os discípulos estão voltando da cidade, com as suas bolsas cheias de comida, eles começam a se questionar porque Jesus está conversando com uma mulher samaritana. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque Jesus se revela quebrando dois paradigmas. Um paradigma teológico, porque um profeta ou um sacerdote jamais estaria conversando com uma mulher naquele lugar, aquela hora do dia, sozinho com ela. Um segundo paradigma é que Jesus quebra a cultura daquele lugar, aonde judeus não conversavam com samaritanos. E os discípulos então estão voltando, estão lidando com essa realidade, porque eles estão entendendo que Jesus é um profeta, vindo de Deus, mas agora ele está conversando com uma mulher samaritana. E os judeus não se davam com os samaritanos. E aqui vem uma revelação que a igreja de Jesus, ela está nessa terra, para romper com todos os muros que separam as pessoas de Deus, e a igreja de Jesus também tem a missão de conectar o coração das pessoas com o coração de Deus. Jesus estava fazendo isso nesse contexto. E ele diz para os seus discípulos: olha, levante os olhos de vocês e vejam que os campos já estão brancos, eles estão prontos para a colheita. E aí o texto diz, mas falta 4 meses ainda para um tempo de colheita. E Jesus estava dizendo que estava branco. Quando eu olho para esse texto, a gente pode extrair 4 lições que eu e você podemos aprender sobre andar com Deus, se relacionar com Deus, mas não só com Deus, como a gente vive a nossa vida sem perder o foco daquilo que Deus espera de nós. A questão é que quando Jesus fala de foco sobre o que Ele tem para nós, Ele fala sobre a questão dos olhos. Quando Ele diz que os nossos olhos, ou onde estiver o nosso coração, ali está a nossa riqueza. Ou seja, para onde você olha, para onde aquilo que é importante para você, ganha a sua atenção. Nos faz lembrar que quando Jesus chama Pedro para sair de dentro do barco e andar sobre as águas, a Bíblia diz que Pedro vai muito bem nos primeiros passos, mas que daqui a pouco alguma distração tira o foco de Pedro e ele começa a afundar. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, vai dizer que eu e você precisamos então ter os nossos olhos fitos em Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Então eu quero destacar aqui 4 aspectos que revelam o nosso relacionamento com Deus passa por um coração preparado. Quando eu e você pensamos que a vida relacional com Deus passa muito da forma como você vê a Deus e como Deus vê você. Então a Bíblia vai dizer que quando Deus pensou em mim e em você, Deus não olhou as suas habilidades, Deus não olhou a sua aparência, mas a Bíblia diz que Deus olhou para o seu coração e viu nele uma sede, uma fome de se relacionar com Ele. A Bíblia vai dizer lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, que Deus precisava eleger um rei, que esse rei estava na casa de Jessé, o pai de Davi. E diz que Samuel, o profeta, então chega naquela casa e ele então olha para os irmãos de Davi e diz que lá tinha um bem top model, cara bonitão, boa pinta, e a Bíblia diz que o profeta Samuel, no seu coração, ele disse consigo mesmo, certamente foi esse daí
que o Senhor escolheu. E o Espírito vem sobre Samuel e o repreende dizendo: Samuel, eu não olho a aparência das pessoas, eu não olho as habilidades das pessoas, o que eu vejo é o coração. Quando você pensa nisso, de que Deus tem esse poder de olhar o que está dentro de você, não é o que está fora, porque na maioria das vezes a nossa aparência, ela não fala, ela não mostra qual é o verdadeiro estado da nossa alma. Mas Jesus é aquele que te conhece por dentro, por isso que Ele diz que vê o coração. Quando eu penso nisso, a Bíblia vai dizer que ele, Davi, foi o único homem que ganhou uma nota na Bíblia dizendo: homem segundo o meu coração. Voltando para o texto, quando os discípulos então voltam da cidade, eles entram numa crise, porque eles estão vendo Jesus conversando com alguém que eles certamente não conversariam. E eles estão vendo uma pessoa que, numa ótica humana, ela seria reprovável. Alguém que não seria digna de uma salvação ou de uma conversa com o Messias. E quando Jesus está conversando com aquela mulher, Jesus marcou um encontro na pior hora do dia, ao meio-dia. Isso me faz pensar que Deus se revela na nossa vida, nos momentos mais difíceis da nossa vida. O Espírito Santo quer se revelar a nós. Jesus então se revela a ela lá no poço de Jacó por volta de meio-dia, e eles começam uma conversa muito forte. E Jesus começa a dizer: olha, como é que você está? E você já teve 5 homens, cadê o seu marido? Vai buscá-lo. Não, eu não tenho. Jesus, você teve 5 e você está agora num próximo relacionamento, e eu quero te dizer que não vai dar certo, vai dar ruim de novo. Porque o que aquela mulher precisava era do Cristo vivo, daquele que podia saciar a sua sede. Jesus sabia que aquela mulher vivia uma vida de solidão, tentando encontrar propósitos para a sua vida. Assim somos muitos de nós. Em diversos lugares, talvez você já pensou em buscar um significado para a sua vida, e aqui está uma revelação: a sua vida só tem propósito se Jesus for Senhor e Salvador da sua vida. Nesse diálogo, Jesus então se revela a ela que Ele é o Deus que pode saciar a sua sede. Ele é o Deus que pode revelar um propósito maior do que ela imaginava. Os olhos de Jesus estavam focados no coração sedento daquela mulher. A escolha de Deus passa por olhar o nosso coração. Não tem a ver com as habilidades, não tem a ver com as aparências, não tem a ver com os rótulos. Jesus rompe com tudo isso e olha para dentro do homem e da mulher, porque Deus vê o coração. E Jesus então diz para os discípulos que há um tempo de colheita. A colheita começa quando o Espírito Santo revela a sede e a fome das pessoas em buscar o verdadeiro amor. Tudo começa no coração. Quando eu e você assumimos a responsabilidade de compartilhar a nossa fé com pessoas, revelando para elas o lugar que Jesus tem na nossa vida. A Bíblia diz que isso aconteceu, aquela mulher, ela volta para a cidade, e ela fala da experiência que ela teve com Jesus. E não só isso, a Bíblia diz que uma multidão sai daquela cidade e vai de encontro a Jesus. E aqui tem um mistério muito grande, porque Jesus estava dizendo para os discípulos
que os campos estavam brancos, pronto para uma colheita. E os discípulos olharam, não, mas mestre, falta 4 meses. As espigas estão todas verdes. Mas o que Jesus via era pessoas chegando da cidade, pessoas sedentas para receber do amor e da graça do Pai. O que o Espírito está dizendo para nós hoje, que nós estamos vivendo um tempo de colheita. Você crê nisso? Há um tempo de colheita na sua casa. Você não precisa esperar 3, 4 meses. O Espírito está dizendo, olha, os campos estão brancos, os corações estão prontos para receber a boa mensagem do Evangelho. O segundo aspecto que eu encontro nessa passagem é que Jesus, então, ele dá uma visão ampliada para os seus discípulos sobre a graça de Deus. Jesus disse, então, levante os olhos, vede os campos, eles já estão brancos, pronto para a ceifa. E o segundo aspecto é que a visão que Jesus dá para os discípulos é diferente da visão do mundo. Ele diz, olha, você não pode olhar o mundo, as pessoas e a sociedade da onde você está inserido da forma humana. Você precisa olhar com um olhar espiritual. Não é ver esse mundo da forma como ele se apresenta a nós, mas é ver esse mundo e essa sociedade com a lente divina, com a lente da graça. É um Deus que se revela e diz que Ele pode mudar qualquer situação. Ele é esse Deus do impossível. Romanos capítulo 12 vai dizer que eu e você não podemos permitir que esse mundo, esse sistema, o que esse mundo apresenta, modele a nossa mente, porque agora a nossa mente é uma mente de Cristo. Quando ele diz, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto de dizer que a igreja, ela anda na contramão desse mundo. Ela vai num caminho oposto, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E os discípulos, então, eles vivem essa crise ali com Jesus, porque eles não gostaram primeiro de ter que passar por Samaria. Eles também não gostaram de ver Jesus conversando com uma mulher samaritana. E eles também não gostaram porque eles foram comprar comida e quando eles chegam com a comida, Jesus diz, não, eu tenho uma comida que é melhor do que essa, que é fazer a vontade do meu Pai. Quando nós olhamos para isso, uma visão ampliada da graça, nós percebemos que a comida que sacia, que transforma, que muda o coração das pessoas, é o próprio Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Estava tudo certo com os discípulos irem na cidade comprar comida, o físico precisa da comida. Mas Jesus estava dizendo, tem uma alma sedenta aqui, que precisa do pão vivo que desceu do céu. Essa multidão que via se aproximando de Jesus, então percebeu que Jesus era aquele que era capaz de saciar essa sede e fome por uma vontade de conhecer a Deus. Na maioria das vezes nós temos dificuldade de se relacionar com Deus, porque nós olhamos para as pessoas e vemos os seus rótulos, ou os nossos preconceitos têm o poder de nos cegar e de perceber que Deus pode transformar qualquer vida e qualquer história. Os campos brancos são oportunidades
que Deus nos dá de enxergar as pessoas e as suas necessidades espirituais. Jesus conhecia a sequidão da alma daquela mulher, sede por uma identidade, por pertencer a alguém, ser amada. Por isso ele tomou a iniciativa, um Deus que se revelou, aquela mulher tomando a iniciativa, pedindo: dai-me um pouco de água. Eu acho lindo isso quando eu penso num Deus que revela também a sua humildade. Você já parou para perceber que quando nós pedimos algo para alguém, esse alguém se sente valorizado, se sente respeitado, se sente amado? Aquela mulher, com toda a sua história de vida, e não era uma história fácil, a fama dela não era boa, e Jesus se revela para ela pedindo ajuda, pedindo um pouco de água. Como os nossos preconceitos ou falta de humildade têm o poder de nos cegar e de nos separar das pessoas, e às vezes não enxergamos pessoas que estão próximas de nós fisicamente, por causa do nosso coração e dos nossos olhos estarem distantes, por conta do preconceito. O preconceito cegou os olhos dos discípulos de Jesus. Uma visão ampliada da graça nos capacita a ver o sofrimento das pessoas. Elas são como campos brancos, e as nossas prioridades às vezes nos faz se tornar insensíveis à necessidade e à dor do outro. Ninguém de nós fará a missão do Senhor sem ter uma visão ampliada da graça, lembrando que o melhor lugar para a graça de Deus se revelar é na nossa casa. Tudo começa lá. É uma incoerência, eu e você queremos transmitir graça para os de fora, quando os da nossa casa são os mais necessitados da graça. E eu queria contar uma história que eu aprendi com a graça de Deus. Eu me lembro, meu filho está aqui, o Samuel, né? Uma benção. Eu me lembro que eu estava louco para dar uma correção nesse guri, mas louco. Pensa num pai assim que queria, ele vinha aprontando algumas coisas, lembra desse dia, né? E eu queria, e a Regina tinha um compromisso com a Sara, e eu falei, vou levar a Sara e a Regina para esse compromisso, e na volta no carro eu vou levar ele para casa. Em casa eu tinha 3 varinhas, né? Uma era para infração leve, outra média e outra grave. E todas as vezes que eu ia corrigir, eu dizia, olha, qual que você acha que você merece? Nunca era grave, sempre era leve. Mas eu estou voltando com ele no carro e eu estou calculando. Eu sei que não podia corrigir com raiva, né? E eu estou em oração. Senhor, como é que vai ser isso, né? Eu preciso corrigir esse guri. E de repente, queridos, eu estou voltando para casa com ele, eu dirigindo. E ele bate a mão assim no meu peito. E aí, paizão, tem graça aí nesse coração para me pagar uma casquinha do McDonald's? Sabe quando você é desmontado e o Espírito se revelou para mim, você vai usar da mesma graça que eu derramei sobre a sua vida, sobre a vida dele. E como foi bom tomar a casquinha do McDonald's com ele naquela tarde. Porque o primeiro ambiente onde a graça de Deus precisa se revelar é na nossa casa, é com os nossos. A nossa missão começa lá. É uma hipocrisia nossa achar que nós vamos ganhar os de fora, mas quando os da nossa casa estão precisando de nós. Os encontros promovidos pelo Espírito Santo são tomados por esse constrangimento, pelo amor de Jesus. O amor de Deus que nos constrange.
Terceiro aspecto, uma prioridade definida. Jesus então disse, levante os olhos, vejam, os campos eles estão brancos. E era isso que Jesus queria ensinar para os seus discípulos. Eles não estavam fazendo nada de errado de irem buscar comida para suprir as suas necessidades físicas. Mas Jesus estava tentando dizer, olha, mas tem uma prioridade maior aqui, que não tem a ver com o que é o físico, mas com aquilo que é da alma. Tem uma pessoa aqui, tem uma mulher aqui que ela precisa comer do pão vivo que desceu do céu, ela precisa da água da vida. E Jesus então deixa claro que ele tinha uma prioridade. Os discípulos estavam pensando em comida e estava tudo certo, mas Jesus, tem uma prioridade que é maior do que essa. Jesus sabia que naquele momento, as pessoas que estavam saindo daquela cidade, que vinham pelos campos que Jesus via branco, mas os discípulos não viam os campos prontos. Elas estavam sedentas e prontas para receberem do amor e da graça do Pai. A fome espiritual delas precisava ser saciada. Por isso ele disse que tinha que comer um outro tipo de comida. Conta aqui uma outra experiência. Passei alguns anos dentro do sistema prisional. E a primeira semente do Evangelho que chegou na minha casa foi uma tia minha que se converteu ao Senhor. E essa tia minha, então, ela me visitou em dezenas de vezes dentro do sistema prisional. Eu, um jovem com aproximadamente 20 para 21 anos, revoltado com Deus, com a vida, com todo mundo, louco para morrer. E essa tia insistia comigo de que Jesus podia transformar a minha história. Que Deus podia fazer algo impossível. E eu confesso para vocês, eu olhar para não tem, essa minha vida não tem jeito. E minha tia, ela tinha uma comida que era diferente. Ela fazia um macarrão, que ela banhava o macarrão numa manteiga. É um segredo, uma comida diferente. Você tem alguma assim de memória? Uma comida que você faz, que você diz, ou os seus filhos pedem, mãe, faz aquela comida, não tem? A da minha tia era essa, um macarrão fantástico, com frango, linguiça, era um negócio maluco aquilo lá. E eu me lembro que quando ela chegava na prisão, ela era uma pessoa muito simpática, ela se aproximava dos presos e dizia, olha, a tia trouxe uma comida maravilhosa para vocês. Eles já conheciam, falei, é o macarrão da tia. E ela dizia, vocês vão comer a comida da tia, mas antes vocês precisam comer do pão vivo que desceu do céu. Abria a Bíblia e dizia, conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E um dos presos, tia, estamos com fome, segura. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. E era uma metralhadora de versículos da palavra de Deus. Porque a alma humana precisa ser alimentada por essa palavra que traz vida. Uma prioridade definida, ser o pão da vida, o pão repartido. O nosso crescimento espiritual é fruto não só do nosso tempo com a palavra, aonde temos o privilégio de crescer com a palavra, de se alimentar dela, mas a nossa maior alegria é quando nós repartimos a palavra. Porque eu e você conhecemos a palavra, ser nutrido por ela e não ser pão partido para o outro, isso se chama religiosidade. Eu e você podemos ser cheios de conhecimento da Bíblia e da palavra, mas ela precisa ser viva na vida do outro.
ser uma palavra viva na nossa vida, mas a palavra viva que transforma o outro. É o pão que você alimenta, mas é o pão que você também reparte com o outro, com aquele que tem fome e sede de justiça. Essa beleza de que a palavra, ela precisa ser repartida. Jesus foi categórico: eu tenho uma comida que ela é diferente de todas essas. A nossa espiritualidade, então, se define pela pessoa de Jesus, aquele que se fez carne e habitou entre nós. Alimento para a alma é fazer a vontade de Deus. Por último, Jesus mencionou uma recompensa. Jesus ensinou que a alegria de uma colheita, porque os campos estão brancos, é a alegria que ela está no coração de um homem e de uma mulher de Deus, que faz a vontade de Deus. Quando nós investimos em pessoas e vemos muitas delas saindo das trevas para o reino de luz. E aí, quando a Bíblia fala de recompensa, não está falando dessa recompensa que está lá na eternidade, de que um dia eu e você vamos estar lá nas bodas do Cordeiro, nas mansões celestiais, rua de ouro, tudo está lá. Mas ele está falando de uma recompensa que eu e você podemos desfrutar aqui. Uma recompensa que o Espírito Santo tem para a vida da sua igreja, que acontece aqui e agora. Quando você e eu temos esse privilégio de investir no reino de Deus e investir na vida de pessoas. A recompensa não está só sobre a eternidade, mas sobre o que Deus está fazendo aqui e agora. Nós não vamos fazer missão da igreja lá no céu. A missão de ser igreja, ela está acontecendo aqui e agora. Eu quero concluir. A nossa maior recompensa, então, está em fazer a vontade de Deus aqui. Porque Deus quer que eu e você possamos desfrutar daquilo que Ele está fazendo nessa terra. E o privilégio é nosso. Fala comigo, o privilégio é meu. Eu quero concluir dizendo que, como aquela mulher que tem um encontro com Jesus, tem a sua vida transformada, volta numa cidade. Eu nunca vi alguém ter uma recompensa tão imediata como aquela mulher. Ela tem um encontro com Jesus, vai na cidade, evangeliza e traz uma multidão aos pés de Jesus. Rápido demais. E eu gosto de pensar, eu não sei se isso está escrito em algum lugar, mas eu anotei essa frase como minha. Se alguém já disse antes, está tudo certo também. O seu testemunho, fala comigo assim, ó, o meu testemunho, fala, o meu testemunho. Fala mais alto, o meu testemunho é a maior pregação do Evangelho. Você crê nisso? Aquilo que Deus está fazendo em você e aquilo que você é pão partido, você reparte com o outro. Aquilo que Deus está fazendo com você. Essa é a maior pregação do Evangelho. Atos capítulo 1, verso 8. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu quero concluir esse tempo desafiando você para um tempo de oração por algumas questões. Como é que está o seu coração? Se o Espírito Santo se revelou hoje para você dizendo, olha, eu vejo o seu coração. Você está bonito, bonita por fora, está lindo, linda. Mas como é que está o seu coração?
porque é aí que Deus está olhando. Deus sabe, Deus conhece as suas dores, suas batalhas. Como é que está a sua visão sobre a graça de Deus? É uma visão míope. O Espírito precisa ampliar a sua visão sobre a graça de Deus. Quem sabe tem pessoas na sua família, na sua casa, que você mesmo já disse, essa pessoa jamais pode mudar. E o Espírito está dizendo, tudo é possível para mim. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Os campos brancos são oportunidades que Deus nos dá de enxergar pessoas e suas necessidades físicas e espirituais. E eu quero orar com você nessa noite. Se o Espírito falou com você e você precisa fazer resoluções diante do Pai, tomar decisões, eu quero orar com você. Mas não só isso, hoje nós estamos num tempo festivo aqui, onde você também pode ser desafiado a participar dos nossos impossíveis desse ministério da ABASC, onde nós temos diversos desafios aqui. Hoje a ABASC, ela acolhe mais de 800 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E a ABASC tem uma meta de atingir 1.500 crianças e adolescentes. Jesus está dizendo para mim e para você, olha, os campos estão brancos. Nós temos oportunidade de participar disso. Hoje a ABASC já empregou mais de 60 pessoas, inserindo elas no mercado de trabalho. Mas a ABASC também sonha em inserir 200 pessoas no mercado de trabalho. E você está aqui, os campos estão brancos. E o que eu acho lindo da oração nossa, quando tem um desafio, é você poder dizer para Deus, Deus, eu sou resposta disso. Um último desafio, a ABASC precisa e sonha em levantar 15 mil investidores no valor de R$30. Você pode fazer parte disso, investir em pessoas. Aqui nós temos, aqui na frente, nós temos diversas fotografias das crianças, onde nós também podemos abençoar. Nós temos agora a celebração do Natal, que vai acontecer o Natal da ABASC, e aqui tem a foto das crianças. Eu já peguei a minha aqui, tá? Eu peguei o Emanuel, né? E tem um pedido dele aqui, um presente. Isso aqui é meu. Você pode sair do seu lugar, e se você quer fazer parte disso, você vem aqui, você vai adotar uma dessas crianças. Tem um brinquedo que ela está pedindo ali, e você pode adotar essa criança como um alvo de amor seu. Vamos fazer isso? Vamos ficar em pé? Se você quer fazer isso, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Mas eu também quero orar com pessoas, convidar os pastores a estar aqui na frente. Se você precisa dessa oração, dessa intercessão, para aquilo que Deus falou com você, Ele precisa ajustar o foco da sua vida, que está fora de Deus. Nós queremos interceder e orar com você, amém? Faça isso, faça esse movimento de vir aqui, de buscar e escolher uma, duas crianças. Você fica à vontade para fazer isso. Enquanto você vai fazendo esse momento de escolher essa criança que você vai abençoar, você também pode se inscrever para ser um dos investidores da ABASC. Nossos pastores estão aqui. Se você tem essa necessidade, fala, olha, eu quero receber uma oração, eu quero
abrir o meu coração para algo que Deus falou comigo aqui. Nossos pastores estão aqui à minha direita. Você pode vir aqui e alguém vai ministrar uma oração na sua vida, amém? Pai, nós celebramos o Senhor, celebramos o dom da vida que há no Senhor, e nós te louvamos porque a tua igreja é essa igreja viva, essa igreja que se movimenta nessa cidade, uma igreja que tem o propósito de abençoar pessoas, de proclamar teu reino, e nós pedimos a tua bênção sobre o teu povo, que a tua graça, que o teu amor, que a tua bondade seja derramada sobre cada família aqui, e nós consagramos, Senhor, cada coração, cada vida que hoje marca um encontro com o Senhor, que o Senhor se revele como o único Deus, o Deus Salvador, o Deus que escreve uma nova história, o Deus do impossível. Nós oramos assim gratos, no poder, na autoridade do nome que é sobre todo nome, o poder do nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Você fica à vontade para continuar fazendo esse movimento, amém?